Sobreviventes do quase. Há dias em que a casa fala mais do que as pessoas. A luz entra pela janela sem pedir licença e pousa sobre os móveis, revelando tudo aquilo que tentamos esconder: o cansaço, a espera, o que nunca foi dito. Ela senta-se à mesa com uma chávena de café já frio, não por descuido, mas por hábito. O telefone virado para baixo, como se assim pudesse evitar notícias que não chegam, enquanto o relógio insiste em fazer barulho, porque o tempo, quando dói, nunca passa em silêncio. Lá fora a cidade continua. As pessoas atravessam a estrada, riem, vivem. Aqui dentro, tudo anda em câmera lenta. E por fim aconteceu, exatamente como Jesus previa. Perdemos-nos em corpos e copos, e o foco foi embora com o pouco amor que ainda restava no mundo. Já não se ouvia música, via-se música. Já não se viviam poemas, consumia-se imagens. O sentir foi trocado pelo mostrar, e o silêncio que antes curava tornou-se insuportável demais para ser habitado. Que barbaridade cometemos com os olhos vendados? Quando abandonamos sonhos, escondemos os poucos que restaram e chamamos de vida um cativeiro confortável. Vivendo amarrados, sem correntes visíveis, presos a rotinas que não nos pertencem. Negamos a salvação e escolhemos viver cansados, sufocados por comparações constantes, medindo a nossa existência pela régua dos outros, mas raramente nos reinventamos para o melhor, acostumados ao pior, ao mínimo, ao dá para aguentar, vivendo no por enquanto, no assim mesmo, não poderia ser pior. Ela pensa em quantas vezes acreditou que conversa resolveria tudo e quantas vezes o silêncio venceu, não por falta de amor, mas por excesso de medo. Medo de tocar onde dói, medo de perder até o pouco que ainda restava. Levanta-se, abre a janela e o vento entra bagunçando as cortinas que pedem fôlego. Respirar também é um ato de resistência. Há mensagens não enviadas, abraços adiados, despedidas que nunca aconteceram de verdade, pessoas que ficam, mesmo depois de ir embora, moram na memória, no cheiro, na música que surgem sem aviso. Já não se vive o amor, administra-se. Já não se vive a dor, disfarça-se. Já não se vive a fé, negocia-se. E ainda assim algo insiste em pulsar. Talvez fé ferida, talvez saudade de quem fomos antes de aprender a sobreviver em vez de viver. Ela fecha os olhos para fugir, mas não, fica. Aprende que nem tudo precisa ser resolvido hoje, que alguns amores não acabam, transformam-se em lembranças. Que seguir não é apenas esquecer, é carregar com menos peso quando a chávena cai na pia. O som ecoa pela casa, simples e real, naquele instante, quase imperceptível. Ela sorriu, ainda está aqui, ainda sente, ainda vive. E talvez seja assim que a salvação começa, quando voltamos a ouvir música,
a ver poemas, a olhar sem vendas e admitir com coragem que erramos, porque enquanto a consciência, a escolha, e enquanto a escolha, a esperança. E como sempre, cada vez mais fragilizados, mais usados, mais vividos, fomos ganhando consciência do que foi bom, mas perdemos a capacidade do recomeço, presos na culpa, arrastando erros como se fossem identidades, confundindo aprendizado com condenação. Tornamos especialistas em lembrar onde falhamos e amadores em acreditar que ainda podemos tentar outra vez. O peso da lucidez, quando não vem acompanhado de compaixão, transforma-se em cárcere, e assim seguimos, carregando versões antigas de nós mesmos, como se ainda fôssemos atuais. O mundo exige novidade, mas não ensina perdão. Celebra a inovação, mas castiga o erro. Nesse paradoxo crescemos cansados, com medo de ousar, com medo de desejar, com medo de recomeçar. Vivemos a era do quase deu certo, da promessa interrompida, das histórias que pararam um passo antes de florescer. E chamamos de maturidade a essa desistência elegante que só esconde exaustão. Sabemos demais para nos iludir e acreditamos de menos para tentar, e nesse intervalo estéril vamos sobrevivendo, repetindo discursos de superação enquanto adiamos a própria travessia. O passado continua a insistir, a ensinar, mas também a cobrar. E poucos aprenderam a escutar sem se punir, a reconhecer o erro sem transformar a culpa em morada. Talvez não nos falte força, falta-nos permissão, a coragem de aceitar que recomeçar não apaga o que foi vivido, apenas impede o vivido, nos impeça de ser. Porque a geração do quase deu certo não fracassou por incapacidade, fracassou por cansaço, por ter sido exigida cedo demais, usada demais, cobrada demais. E ainda assim, entre ruínas, algo insiste em chamar pelo novo, tímido, desacreditado, mas vivo, esperando apenas alguém que tenha a audácia de responder. Até quando vai dar um quase certo? Zinga, é? Sobreviventes do quase.